Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre taxas. Esse assunto é muito importante para você ter noção de qual é o custo efetivo do empréstimo, porque muitas vezes o contrato de empréstimo ele vem especificando a taxa nominal de juros, mas normalmente a taxa de juros nominal não é a taxa efetiva, ou seja, a taxa que você efetivamente irá pagar por aquele empréstimo. Então, para que tudo fique às claras, você precisa saber calcular a taxa efetiva, né? Então, hoje é uma aula muito importante. Então, vamos lá. Taxas proporcionais. Duas taxas de juros são ditas proporcionais entre si quando a relação de seus valores é a mesma que existe entre os tempos representados por elas. Por exemplo, 6% ao ano é uma taxa proporcional a 3% ao semestre. Por quê? Porque um semestre é a metade do ano e 3% é a metade de 6%. Então, 6% ao ano é uma taxa proporcional a 3% ao semestre. Da mesma forma, 12% ao ano é uma taxa proporcional a 1% ao mês e 24% ao trimestre é uma taxa proporcional a 8% ao mês. E a proporcionalidade da taxa independe da capitalização, seja ela simples ou composta. Ok? Então, tanto em juros simples quanto em juros compostos, existem as taxas proporcionais, né, independentes. Já as taxas equivalentes, né, elas vão ter uma diferença na capitalização simples e na capitalização composta. Duas taxas de juros são denominadas equivalentes entre si quando aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo período de tempo reproduzem a mesma quantia de juros e o mesmo montante, tá? No caso da equivalência de taxas, devemos considerar as diferenças entre os regimes de juros simples ou compostos, como a gente vai ver agora. Taxa equivalente em juros simples. A taxa equivalente em juros simples é a taxa proporcional. Por exemplo, no regime de juros simples, as taxas proporcionais são equivalentes. Então, pode-se dizer que 40% ao ano é equivalente a 20% ao semestre, tá? Por quê? Porque 20% é a metade de 40 e semestre é a metade de ano, né? Exemplo, calcular a taxa trimestral, a taxa do trimestre, equivalente a 13,50% ao ano em juros simples. Eu sei quanto é a taxa anual e eu quero calcular a taxa trimestral. Um ano tem 4 trimestres, então a taxa anual é igual a 4 vezes a taxa trimestral, né? Eu rearranjo essa igualdade. IA é igual a 4IT, e T vai ser IA sobre 4. E T, que é a taxa trimestral, vai ser 0,135, que é 13,50 dividido por 100, né? Porque 13,50%, para eu transformar em decimal, eu divido por 100. Então, 0,135 dividido por 4 vai dar 0,0375, ou, né? Agora eu multiplico por 100, dá 3,375%, que eu vou arredondar para 3,38% ao trimestre. Então, a taxa equivalente a 13,50% ao ano é 3,38% ao trimestre. Isso em juros simples, tá? Que as taxas equivalentes são iguais às taxas proporcionais. Já em juros compostos, duas taxas I1 e I2 serão equivalentes se e somente se 1 mais I1 mais I1 elevado a N1 é igual a 1 mais I2 elevado a N2, ou seja, 1 mais a taxa 1 elevada ao período 1 é igual a 1 mais a taxa 2 elevada ao período 2. Exemplo,
calcular a taxa anual equivalente a 9% ao trimestre em juros compostos. Então, eu quero saber a taxa anual. 1 mais IA elevado a 1, né, de um ano, é igual a 1 mais IT. Quantos trimestres tem um ano? 4. Então, é 1 mais IT elevado a 4. 1 mais IA elevado a 1 é 1 mais IA, certo? Que aí vai ser igual a 1 mais IT elevado a 4. Então, vai ser IA é igual a 1 mais IT elevado a 4 menos 1. Eu só peguei o 1 de um lado e passei para o outro. Como era 1 mais IA, passa a ser, do outro lado, 1 mais IT elevado a 4 menos 1. Então, IA vai ser 1 mais 0,09 elevado a 4, porque a taxa ao trimestre é 9%, né? Menos 1, que dá 0,411582, porque na calculadora científica tem vários dígitos, né? Multiplicando por 100, eu tenho a resposta em percentual, que é 41,16% ao ano. Logo, em juros compostos, uma taxa de juros que representa 9% ao trimestre vai ser equivalente a 41,16% ao ano, tá? Percebe aqui que não é proporcional, como na taxa de juros simples, na capitalização simples, né? Taxa nominal e efetiva. No regime de juros simples, mais uma vez, não há diferença. Porém, em capitalização composta, pode ser que tenha diferença, pois na prática comercial e bancária há duas maneiras de anunciar problemas em juros compostos. Exemplo: seja o exemplo de um empréstimo de R$ 100 durante um ano, podemos enunciá-lo de duas formas. A primeira, calcular o valor de resgate de um empréstimo de R$ 100 após um ano, a taxa de juros compostos de 12% ao ano. Aí eu vou usar a minha formulinha, né, de montante. Eu quero saber o valor futuro, né? Valor futuro é igual ao valor presente, 1 mais i elevado a n, certo? Valor futuro vai ser igual a 100, 1 mais, qual é a taxa? 12% ao ano. Então, 1 mais 0,12 elevado a 1, que é um ano. Vai dar 112, 112 reais. Então, se o montante deu R$ 12, é porque a taxa efetiva é de 12%. E aqui a gente vê que a taxa efetiva é igual à taxa nominal, né? Então, calcular o valor de resgate de um empréstimo de R$ 100 após um ano, a taxa de juros compostos de 12% ao ano, né? Ou seja, é, a o enunciado diz, né, tanto a taxa de juros é 12% ao ano e a capitalização também é ao ano. Nesse caso, a taxa nominal vai ser igual à taxa efetiva. Agora, no exemplo 2, calcular o valor de resgate, né, o montante ou o valor futuro de um empréstimo de R$ 100 após um ano, a taxa de juros compostos de 12% ao ano, no caso, a taxa nominal é 12% ao ano, só que capitalizado mensalmente. A capitalização não ocorre mais anualmente, como no enunciado anterior. Agora a capitalização é mensalmente, mas a taxa de juros é anual. Eu vou fazer, né, agora. O montante ou valor futuro vai ser igual a 100, 1 mais 1%, 0,01, elevado a 12, né? Que vai me dar R$ 112,68. Então, a taxa nominal é 12%, mas a taxa efetiva não é 12%. Por quê? Porque você pagou mais do que 12% sobre os R$ 100. Você pagou 112,68. Percebe? Então, como se calcula a taxa efetiva por meio da taxa nominal? Bom, passo 1: encontrar a taxa proporcional à taxa nominal do enunciado. Ela é a taxa efetiva do problema na unidade de tempo correspondente ao período de capitalização. Então,
No exemplo, I igual a IN sobre períodos de capitalização, 0,12 sobre 12, que vai me dar 1% ao mês, né? Então, 12% ao ano, 1% ao mês. Passo 2. Por meio da equivalência em juros compostos, encontrar a taxa efetiva na unidade de tempo desejada. No exemplo, IA, que é anual, é igual a 1 mais a taxa mensal 0,01 elevado a 12 menos 1. Eu não preciso fazer aquela 1 mais I1 elevado a N1 igual a 1 mais I2 elevado a N2. Por quê? Porque eu já sei que é 1 mais I1, né, igual a 1 mais I2 elevado a N2, que eu vou pegar aquele... Sempre eu vou pegar aquele 1 e passar para cá, ficar menos 1. Então, eu já uso logo, né, e A vai ser igual a 1 mais a taxa que é da capitalização elevado ao N menos 1. Então, IA vai ser 1 mais 0,01 elevado a 12 menos 1, que vai dar 0,1268825, que multiplicando por 100 dá 12,68% ao ano. Logo, a taxa efetiva foi 12,68% ao ano. Percebem a diferença? Né? Então, quanto mais empréstimo você pegar, né, o valor de juros que você vai pagar, o montante de dinheiro que você vai pagar, é maior, né? Porque aqui foi R$ 100, né? Então, R$ 100, 12,68%, né? É só 12,68. Mas imagina que o seu empréstimo não fosse R$ 100, fosse R$ 100.000, né? Então, por isso que na hora de pegar o empréstimo, a gente precisa realmente saber a taxa efetiva de juros, para saber realmente quanto está custando esse dinheiro, né? Porque às vezes você está achando que o custo do dinheiro é 12% ao ano e não é, né? Você pagou, na verdade, 12,68%. E assim, aí você vai falar, Priscila, não faz diferença 12% ou 12,68%. Em R$ 100 realmente não faz, mas em 100 mil faz, em 1 milhão faz, né? Então, a gente precisa saber realmente o custo do dinheiro. Então, outro exemplo aqui, calcular a taxa efetiva anual calcular a taxa efetiva anual de 10% ao ano, compostos mensalmente. E vai ser igual, né, já fazendo a fórmula direto, 1 mais IN sobre 12 elevado a 12 menos 1. E vai ser igual a 1 mais 0,10, né, sobre 12 elevado a 12 menos 1. E vai ser 0,104713 multiplicado por 100, 10,47% ao ano. Mais uma vez, né, a taxa nominal é 10%, mas a taxa efetiva é 10,47% ao ano. Não faz diferença em R$ 100, mas num valor alto faz diferença sim, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Refaçam esses exercícios, né? Quem ainda não tem o slide, me manda mensagem que eu envio os slides da aula, caso você ainda não tenha, né? E qualquer dúvida, entre em contato. Precisa refazer os exercícios para você saber realmente se você tem dúvida ou não. Matemática é assim, só se aprende fazendo, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.